E aí, galera, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, está chegando agora, meu nome é Diva Fernandes. Eu vivo aqui em Portugal com a minha família. E toda vez que eu venho aqui com vídeo, eu trago um pedacinho de Portugal para vocês. Faz o seguinte, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos e dá o seu like, seu joinha, que fortalece bastante o canal e me ajuda a manter vocês sempre informados. Então, hoje o nosso papo não é muito agradável, mas é necessário, que é a respeito de uns constrangimentos, assim, umas desinteligências que estão acontecendo aqui em Portugal com brasileiros. Eu vou passar isso para vocês. Bora lá? Gente, quando a gente chega aqui em Portugal, com a intenção de ficar, de trabalhar em Portugal, óbvio que existe uma série de documentos que a gente precisa providenciar, tá? Mas assim, não é nenhum bicho de sete cabeças. É algo que quando eu cheguei, eu e minha família, nós providenciamos tudo, a gente fez tudo, sozinhos, de boa. Mas existe um documento, eu acho que é o único, que a gente depende de uma outra pessoa para tirar esse documento, que é o NIF, certo? E por outro lado, é o primeiro documento que você tem que ter. Ou seja, é o primeiro número, né? Porque equivale ao CPF do Brasil. Então você precisa desse número de NIF. Por quê? Quando você tem o seu número de NIF e o seu passaporte, você já está demonstrando para Portugal que você quer residir em Portugal, que você quer trabalhar em Portugal. Então você já começa a planear aquela figura de cidadão que quer ficar aqui em Portugal. Isso é muito importante. Sem falar que sem o NIF, gente, a gente não faz nada, entendeu? Quando se chega aqui, a gente precisa arrendar. Tu não vai arrendar absolutamente nada se tu não tiver o teu NIF. Não consegue. Trabalho. Também, você não consegue trabalho sem NIF. As empresas hoje já têm uma compreensão melhor para contratar pessoas que não têm a residência ainda em Portugal. Por quê? Porque as empresas precisam de trabalhadores e sabe que esse processo às vezes demora algum tempinho, sabe? Alguns meses, às vezes ano. Porque é uma série de documentos, marca entrevista, vai e volta. Então as empresas, elas estão sendo assim, elas estão relevando muito essa questão, sabe? Estão facilitando bastante. Então existem muitas empresas que se você chegar com o NIF e o seu passaporte, você já consegue trabalhar, sabe? E demonstrando para a empresa que está correndo atrás dos outros documentos. Tem o NIS, que seria o número da Segurança Social, que isso normalmente até as empresas já resolvem, já emitem para aquela pessoa que eles querem contratar. Mas o NIF, gente, é um documento que você precisa chegar em Portugal e, ó, partir para o abraço, tirar o seu NIF. Mas aí vem uma história que quem me acompanha aqui no YouTube já sabe, que eu sou extremamente contra e eu acho imoral. Que história é essa? São brasileiros que vêm para Portugal, tá? Fazem a documentação, resolvem tudo, que agora a gente sabe, são muitos, tá? E cobram assessoria de brasileiros que estão chegando para transfer, passagem, NIF, etc, 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 etc. Bom, gente, por que eu sou contra? Eu sou contra primeiro. Eu sou brasileira. Se eu não puder, ou se eu não der uma informação para um conterrâneo meu que está chegando aqui, quem é brasileiro sabe o trabalho, o sufoco que a gente passa quando chega aqui em Portugal. Mas se eu não puder dar um apoio, dar uma ajuda, como eu faço, quem acompanha sabe. Me pergunte o que quiser no direct, eu vou lá e respondo quantas perguntas forem, porque não me custa fazer isso, gente. Tem gente que vive disso, tem brasileiro que está vivendo disso. Eu sou contra. Todo mundo sabe que eu sou totalmente contra. Aí, olha só o que começou a acontecer. Já faz um tempinho, né? Aí o pessoal vai indo, vai gostando do dinheiro, né? E vai fazendo. Só que a polícia judiciária aqui de Portugal,
tá de olho, não é bobo nem nada. O pessoal fica próximo às maiores finanças, lojas de cidadão, no Porto, em Lisboa, brasileiros, catando brasileiros para ir lá e servir de representante, oferecer o seu endereço, porque é por isso que a gente precisa. E não é bobagem, gente. Não existe como tu emitir um documento como o NIF sem linkar ele ao endereço. Isso é uma coisa básica, precisa, não tem como fazer isso sem linkar o endereço. Então, se as finanças vai emitir um número de NIF, precisa linkar o endereço aqui em Portugal. Compreende? Aí, Portugal tem facilitado demais a vida para os brasileiros. Por quê? Porque quando eu cheguei aqui em Portugal, só podia ser representante fiscal quem fosse português ou uma pessoa de quaisquer outras nacionalidades, mas que tivesse cidadania portuguesa. Hoje, quem tem residência em Portugal pode servir de representante nas finanças para o NIF, entendeu? Então, o que acontece? Os brasileiros estão em torno desses locais, muitos brasileiros, fazendo vigília. Chegam muitos outros brasileiros precisando do NIF. Aí o pessoal vai lá, cata meia dúzia, cobra caro, sei de pessoas que estão faturando em torno de 1.000 euros por dia. Já ouvi, assim, valores maiores, mas que eu considero meio astronômicos, assim, não sei não. Mas, assim, de 1.000 euros, eu já sei de pessoas que estão faturando 1.000 euros por dia. Com brasileiros que estão chegando aqui. Por favor, gente, isso não é moral, não. É o nosso povo, sabe? O que está acontecendo? O pessoal está fazendo isso direto, só que a polícia judiciária está de olho. Já aconteceu de estar uma pessoa, um representante, com mais pessoas para emitir o NIF, a polícia judiciária esperar, ver que realmente aquilo está sendo feito, ir lá e dar um flagrante, entendeu? O que acontece com isso? Eles estão deportando os brasileiros que estavam tentando tirar o seu documento e aquela pessoa que estava tentando ganhar dinheiro com esses brasileiros é processado, pode até dar cadeia. Aí você veja a situação, a gente passa por um sufoco, né? Junta dinheiro, reúne dinheiro, faz isso, faz aquilo, entra em Portugal. Aí eu vou lá tirar o meu NIF e sou deportado. Pode uma coisa dessa? Gente, não caiam nesse absurdo, tá? Não caiam nisso. Então, o pessoal que tá aí no Brasil, não caiam nisso. Tá, Diva, ok, eu não vou fazer isso, mas e aí? Como é que eu faço para conseguir meu NIF? Pessoal, para conseguir o seu NIF, você pode começar, como é o único documento que você depende de uma representação, porque os outros, eles vão se resolvendo, vocês vão ver que é tudo muito rápido e muito simples. Não precisa de ninguém, não precisa de assessoria, não precisa de nada. Mas o NIF, que você depende de uma outra pessoa que lhe ceda o endereço, faz assim, pessoal. Vão no Facebook. No Facebook tem muitos grupos aqui em Portugal, de brasileiros, até de portugueses, porque muito português que eu conheço já fez isso para brasileiro e não cobrou um centavo, sabe? Fez um favor, não é problema. E tentem entrar em contato, se não se sentirem à vontade de entrar em contato com português, tentem conversar com brasileiros. Dizer que não vão te cobrar, eu não posso dizer. Provavelmente cobrem, porque a pessoa vai se deslocar, vai gastar com transporte, enfim, até chegar nas finanças de uma determinada localidade ou loja de cidadão, não interessa. A pessoa vai ter um custo, então talvez ela até te cobre realmente alguma coisa. Mas você vai sair do Brasil sabendo o que você vai pagar e para quem você vai pagar. Você vai ter uma pessoa específica que você vai encontrar. Isso não tem problema. Isso é tranquilo. Pode fazer. Não é errado. Você precisa. Não tem, enfim. O que não pode é você ficar à mercê de pessoas, de brasileiros. Isso que é o pior. De brasileiros que vieram para cá, para Portugal. Se pensa que é para trabalhar, para contribuir para Portugal, contribuir para o país, e ficam de plantão
estão ao redor desses lugares das finanças para ficar ali, ó, catando brasileiro e cobrando e tal, e vão para casa cedinho com o bolso cheio de dinheiro de brasileiro, que batalhou, sabe, que demorou, que sofreu, suou para juntar aquele dinheiro para vir para Portugal. Ah, eu não gosto disso não, sabe? Eu acho assim, isso o ó do borogodó. Mas enfim, gente, façam isso. Já pensou? Já pensou? Ser deportado? Polícia Judiciária, ela vem observando isso há muito tempo. Há muito tempo. Mas deixa, né? Vai ver onde vai parar. Só que a coisa não para de crescer. Tem cada vez mais brasileiros se prestando para esse papel de ir e ficar esperando os seus conterrâneos para cobrar deles e emprestar o seu endereço como representante fiscal nas finanças. Então, não venham assim. Tratem disso no Brasil ainda, sabe? Entre nos grupos, tem muito grupo, gente. Eu falo do Facebook, porque no Facebook é uma comunidade bem legal e que tem muitos grupos de brasileiros que estão em Portugal, de pessoas que estão procurando trabalho em Portugal. Tem muitos grupos e ali você consegue trocar ideia com um monte de gente, entendeu? Façam isso. Não cheguem aqui e se joguem aos leões, porque não vale a pena. Como eu digo, além de você pagar caro, corre o risco ainda de ser pego pela Polícia Judiciária. Tá? Então, eu considero isso muito grave. Gente, então, desculpem que hoje o assunto não foi muito animado, né? É um assunto meio pesadinho assim, mas eu acho que eu tenho por obrigação avisar as pessoas que estão no Brasil, que estão planejando em vir para Portugal, e eu sei que é um povo, é muita gente, tá bom? Então, era isso. Beijinhos e até a próxima.